de Jesus, ó Pai. É assim que nós cremos. Amém. Aleluia. Nós vamos ministrar hoje sobre o que acontece quando Jesus entra em uma casa. Quem aqui Jesus já entrou na sua casa? Diga glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler lá em Lucas 10, verso 1, que diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Verso 5: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Verso 9: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Amém, queridos? Até aqui. Então sabemos que Jesus enviou os seus discípulos para irem nas cidades, para irem nos povoados, e ali então eles estavam incumbidos de uma responsabilidade. Qual? Levar paz, levar vida. Está um som atrás, Daniel, é aí ou aqui? Aqui? Ok, tudo bem. É retorno? Geral, ok. Então, o mover de Deus na família é para levar essa paz, amém, irmãos? Para levar essa harmonia, essa saúde e liberdade. Por isso, nós temos orado nesses dias e desejado nesses dias uma ação do Espírito Santo nos nossos lares. Posso ouvir o amém? Você tem desejado isso? Você tem buscado, você tem tido esse interesse no Senhor? Vou trocar aqui, irmãos, para ficar mais fácil e prático. Som. Ei. Está liberado? Ok. Então, esse mover de Deus, que Ele quer realizar entre nós, e você precisa desejar isso, é um mover que o Espírito Santo, Ele vai operar em cada lar, e em cada lar daqueles que desejam realmente o agir do Senhor. Então hoje nós queremos falar sobre isso, porque o ensinamento do Senhor é que segundo... Ô Jesus amado, a resistência está grande, mas o Senhor vai liberar essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Então sabemos que a paz, o que é a paz? A paz é esse estado de tranquilidade. Você tem o príncipe da paz, amém, irmão? Então a vontade de Deus, quem tem o príncipe da paz aqui, diga glória a Deus. Então a vontade de Deus é que a sua vida seja uma vida de paz. Não é possível que a vida do crente seja uma vida atribulada e uma vida mais difícil do que a vida de um ímpio. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Todos nós temos, amém, irmãos? Mas qual a diferença? A paz reina dentro de você. Então não importa, né? Como foi dito aqui de Paulo na prisão, mas ele estava cheio da paz de Cristo mesmo na prisão. Não importa o que você está passando, se você tem a presença de Deus, você vai ver paz reinando na sua vida, mas também reinando na sua casa. Então a vontade do Senhor é que você desfrute de um momento de paz. E se você não tem vivido em paz hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai reverter essa situação na sua vida. O Senhor vai reverter esse momento da sua vida. Porque em cada casa que Jesus entrava, a paz reinava. Em cada casa que Jesus entrava, a paz entrava com Ele. Na sua vida não é diferente, amém, meu irmão? Se o Senhor está com você, a paz também está lá na sua casa em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que leva o que falta para que cada casa tenha a sua paz. E é isso que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre essas casas que Jesus entrou, né? E a primeira casa que Ele entrou foi a casa em Cafarnaum. Nessa casa, Jesus levou plena restauração.
Erga a sua mão, diga assim: eu recebo plena restauração. Vamos ler isso lá em Lucas 5, verso 17, que diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Diga assim: eu verei coisas extraordinárias na minha casa. Segundo Marcos 2, essa casa aqui citada era a casa do próprio Senhor. Era uma casa que vivia ali de pousada para ele entre as viagens. Era uma cidade, era um lugar que ele estava estratégico. E aí então nós vemos que a multidão, ela entrou ali na casa, cercou a casa, de forma então que esse paralítico não conseguiam passar ele no meio da multidão. E aí então ele desce o telhado da casa. E nós vemos então aqui, esse desejo e essa fé para que o milagre se manifeste. Amém, irmãos? Se queremos ver milagres do Senhor se manifestando, nós precisamos crer. Diga para o seu irmão lá, fala para ele: você precisa crer, meu irmão. Precisamos crer. Aquele homem, ele tinha sua vida toda destruída pela dor, pelo preconceito, pela enfermidade. Os judeus pensavam, uma pessoa que nascia dessa forma, que vivia ali com essa enfermidade, eles entendiam que era alguém que tinha algum pecado, ou seus pais tinham pecado. E aí então, por isso, o Senhor faz questão de mostrar que na verdade o problema não era o pecado. Amém, irmãos? Na verdade, se alguém tinha alguma enfermidade, como nos dias de hoje, nós devemos crer que é para que se manifeste a glória de Deus na vida dela. Se há algum problema na vida de alguém, você precisa crer, esse problema apenas tem um motivo, é para que se manifeste a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê que a glória de Deus quer manifestar na sua vida e naquelas pessoas que estão ao seu redor? Você deseja isso? Então vemos que o Senhor cura totalmente esse homem. Lá no verso 20 diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Precisamos sempre lembrar disso, irmãos. Nós estamos perdoados. Diga: eu estou perdoado. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas têm dificuldade, querido, de crer, de receber o milagre, porque elas não sabem que estão perdoadas. Quanto mais eu tenho consciência de perdão, quanto mais eu tenho consciência que eu já fui perdoado, mais eu tenho fé para crer em milagres. Você sabia disso? Porque todo aquele que vai orar por um milagre, mas acha que está em dívida com Deus, ele não tem fé suficiente para pedir. Mas quando eu tenho convicção que eu estou perdoado, que Deus é por mim, não contra mim, aí no meu coração é gerado fé para crer em coisas maiores. Posso ouvir amém? Essa aqui é a realidade. Então, há muita gente que vive cheia de acusação e medo, achando que não pode receber uma bênção de Deus. Mas deixa eu te falar, você pode sim receber uma bênção de Deus.
a sua casa pode sim receber da bênção dos céus. Não é por merecimento, amém, querido? Não é por merecimento, mas sim por causa da fé, amém? Jesus não questionou esse homem, Jesus não interrogou esse homem, dizendo, você sabe por que você está nessa situação, o porquê desse problema? Não, o Senhor apenas quer ver em nós o quê? Fé suficiente, amém? Fé para crer no milagre, fé para crer no sobrenatural, fé para crer que Ele pode restaurar todas as coisas. Essa tem que ser a nossa fé. Da mesma maneira, hoje o Senhor nos diz que os nossos pecados estão perdoados, amém, querido? E por isso você pode sim receber a sua bênção. Esse homem, ele recebeu duas bênçãos, ele recebeu a cura, mas também recebeu a salvação, amém? Quantos são salvos aqui? Você também pode receber cura em nome de Jesus. Se hoje você está enfermo, creia, o Senhor tem cura para manifestar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. A segunda casa, eu quero citar aqui, que o Senhor entrou, foi na casa de Mateus, e nessa casa o Senhor levou o perdão, e levou uma nova vida. Lucas 5, verso 29, diz assim, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus, aonde? Aonde, irmãos? Em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então você sabe que Levi, ele era, depois chamado então pelo Senhor como Mateus, ele era alguém que cobrava impostos, e fazia isso de maneira errada, equivocada. Então na verdade ele roubava as pessoas. Mas é interessante que ele conhece a Jesus, e automaticamente ele deixa tudo para trás. Ele tem uma decisão, amém, querido? Quem se decide por Jesus, precisa deixar aquilo que ficou para trás, aquilo que passou, para longe da sua vida, amém? Quantos aqui seguem o Senhor? É assim que nós devemos viver. Tem coisas que já passaram na sua vida, deixa lá para trás, assim faça como Mateus. E aí então os fariseus começaram a discriminar Levi por causa do seu passado de pecado. Mas é interessante que o Senhor declarou o perdão dos pecados para Levi. Então, creia, querido, se tem alguém na sua casa hoje que precisa de perdão, creia em nome de Jesus. Você vai ser um canal de Deus para que ela receba o perdão da parte do Senhor. Amém, querido? Talvez há pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo dentro da nossa casa, que as pessoas olham para ela e vê ela como um drogado, vê ele como um bêbado, vê ele como um viciado, mas nós não vemos assim, amém, querido? Nós vemos por um olhar espiritual, e o olhar espiritual nos diz que nada é impossível para o Senhor, amém? Porque quando Jesus entra em uma família, todos os pecados são perdoados, toda a culpa é removida, toda acusação é removida em nome de Jesus. Por isso, Mateus, ele recebeu perdão, mas não apenas isso, ele recebeu uma nova vida. Há pessoas lá na sua casa que receberão uma nova vida, que elas viverão em novidade de vida, que elas se arrependerão dizendo, puxa, por que eu não me entreguei a Jesus antes? Por que eu não voltei meu coração para Jesus antes? Creia nisso, querido. Pessoas lá na sua casa que ainda não se entregaram ao Senhor, vão se entregar nesses dias em nome de Jesus. Terceira casa que o Senhor entrou foi na casa de Jairo, e na casa de Jairo o Senhor levou vida abundante. Lucas 8, versos 41 e 42 diz, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Aí mais uma casa que o Senhor entrou, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora eu pular aqui para o verso 51.
E quando Jesus então chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Aqui vemos então a história de Jairo, o chefe da sinagoga, que ele insiste para que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua filha estava muito enferma. E na verdade nós sabemos ali que o Senhor opera um milagre ainda maior. Então quando nós olhamos para essa história aqui, nós devemos entender uma coisa. Primeiro, o Senhor nunca vem tarde demais, amém, irmão? Diga para o seu irmão: Jesus não vem tarde. Não vem tarde. Porque o Senhor estava no caminho para ir até a casa de Jairo, mas você sabe a história, a mulher do fluxo de sangue para ali o Senhor, ela recebe a cura e conta o testemunho dela, e então a multidão toda ali pressionando o Senhor, demora para ele chegar na casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, a situação estava muito pior. E às vezes acontece assim conosco também, às vezes nós olhamos para a nossa família e nós não vemos solução, não vemos como pode resolver o problema. Parece que não tem transformação, não tem mudança, ou parece que é tarde demais para a mudança. Mas saiba, querido, para o Senhor nunca é tarde demais. Para o Senhor nada é impossível. Porque para Jesus tudo é possível. Você crê nisso? Creia, querido, que nesses dias o Senhor vai operar na sua casa. Às vezes coisas que estão demoradas, que estão travadas, que parece que não flui, que não acontece, em nome de Jesus vai se destravar nesses dias. Sabe, abre a sua boca, declare isso constantemente lá na sua casa. Não declare o que você está vendo, mas declare o que você quer ver em nome de Jesus. Aquilo que você crê que é possível, porque o Senhor está com você, e Ele é poderoso para mudar o ambiente de qualquer lugar. Aquele lugar, a casa de Jairo, estava sendo um lugar de tristeza, um lugar de choro, mas o Senhor transformou num lugar de alegria. Amém, querido? Talvez ao entrar na sua casa, dá uma vontade de chorar, ou é um lugar que você não gostaria de estar, ou um lugar de tristeza, mas em nome de Jesus, essa situação vai mudar nesses dias. Você precisa crer nisso, precisamos declarar isso, amém? É interessante que quando o Senhor chega naquela casa e comenta, fala que ela não estava morta, mas estava dormindo, as pessoas riem, estavam chorando, mas porque o Senhor disse isso, elas começaram a rir. Você vê o ambiente que estava aquela casa, um ambiente de resistência ao milagre. Mas é interessante que o Senhor toma uma decisão, retira todo o espírito de incredulidade da casa, só chamou aqueles que tinham a mesma fé. Ele decidiu crer mesmo assim. Os seus discípulos creram, o pai e a mãe aqui na história creu mesmo assim. Assim também nós devemos crer, amém, querido? Talvez lá na sua casa você olha como se alguém tivesse morto lá na sua casa, sem vida de Deus, mas o Senhor é capaz e poderoso para mudar a situação dessa pessoa. Ele é poderoso para salvar ela, para transformar a vida dela. Talvez você pense que o Senhor está demorando, mas deixa eu te falar, querido, continue crendo mesmo assim. Não fale o que o diabo quer que você fale, fale aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E a palavra diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. A palavra diz que você e a sua casa serão salvos em nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa fé, esse tem que ser o nosso espírito, amém? A quarta casa que o Senhor entrou foi a casa de Marta e de Maria. E nessa casa o Senhor levou a palavra. Vamos ler lá em Lucas 10, verso 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado,
onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço de fazer comida, lavar a louça, arrumar essa casa? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. E ali o Senhor estava para fazer o quê? Para ensinar a palavra, para compartilhar a palavra. Imagina, querido, Jesus indo na sua casa para compartilhar a palavra. Que privilégio, sim ou não? Mas eu acredito que assim como Marta, talvez tenha aqui irmãos que iriam fazer o seguinte: Jesus, fica aí pregando que eu vou preparar a comida. Fica aí falando, eu estou ouvindo de longe, mas eu estou ouvindo. Eu vou aqui arrumar, eu tenho que tanta coisa para resolver, tanto problema, tanta situação aqui para resolver. Então fica ali falando, quando der eu venho ouvir atentamente, né? Mas é interessante então, Marta estava com Jesus, mas ela não tinha tempo para ouvi-lo. Se naquele tempo, irmão, que não tinha televisão, né? Que não tinha smartphone, não é? Ela não tinha tempo. Imagina nós nos dias de hoje, que tem entretenimento para toda a banda, não é verdade? Em tudo tem entretenimento para você ali gastar o seu tempo. E aí então nós vemos que ela não tinha tempo. Também é possível nós não termos tempo nesses dias. A vida de muitos anda assim. Estão sempre preocupadas, até vir para o culto já é uma luta. Vem para o culto, mas fica pensando: puxa, eu tinha tanta coisa para fazer em casa, eu tinha tanto trabalho. Mas não é o seu caso não, né? Pergunta para o seu irmão aí, não é o seu caso não, né? Aleluia. Talvez na sua casa seja o lugar que você mais se ocupa, mas acredite, querido, lá na sua casa o Senhor também quer falar com você. Amém? Ele quer falar com você. Ele quer falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações. Claro, Deus fala conosco aqui no culto, você deve estar aqui com os irmãos, mas creia, no seu dia a dia, o Senhor também quer ministrar lá na sua casa, no seu coração. A nossa vida seria muito diferente se nós parássemos para ouvir o Senhor, constantemente. Sabe, se o marido ouve o Espírito, ele vai ser um marido melhor na condução ali do seu lar. Amém? Se a mulher, ela ouve mais do Senhor, da palavra do Senhor, do Espírito, ela seria uma mulher mais sábia, uma mulher mais prudente. E acredite, uma revolução aconteceria nos nossos lares, querido, porque o que nós mais precisamos é da palavra de Deus. O que nós mais precisamos é da direção do Senhor nas nossas vidas, ministrando ao nosso coração, falando ao nosso coração. Por isso, no seu dia a dia, se esforce, coloque ali na sua casa um momento de pregação, palavra. São formas do Senhor falar com você no seu dia a dia. Amém? Nós sabemos tantas formas que hoje podemos ouvir a palavra, mas claro, ouça a palavra que edifica você, amém? Ouça a palavra que tem como base o Evangelho da graça de Deus, segundo a nova aliança. Não palavras que tragam peso, mas palavras que tragam a boa nova ao seu coração, a boa nova do Evangelho, amém, irmão? Quinta casa que o Senhor entrou foi na casa de Zaqueu, e nessa casa o Senhor levou plena salvação. Lucas 19, verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu acho interessante desse texto, né? Porque essa casa aqui, Jesus não foi convidado, ele se convidou, né? O Senhor fala para Zaqueu: eu vou lá para a tua casa hoje, eu quero ir lá para a sua casa hoje. E é interessante que Zaqueu era rico. Como é que ficaram os pobres, talvez, né? Está vendo só, Jesus só vai na casa de rico. Não seria muito diferente dos dias de hoje, né? Jesus talvez seria ali, né, condenado, falariam mal dele. Mas é interessante que o Senhor não estava preocupado com a opinião alheia. Até porque muitos disseram: Senhor, ele é um pecador, você vai na casa de um pecador. Mas nós vemos que Zaqueu foi salvo, amém? E o Senhor quer fazer o que nas nossas casas? Trazer salvação, amém, querido? O Senhor entra na casa de drogados, você crê nisso? Ele entra na casa de prostitutas, ele entra na casa de doentes, ele quer entrar na casa de todos, ele quer entrar na sua casa, você crê? Não importa se a sua casa é muito chique, ou se é muito simples, não importa se é um palácio, ou uma palafita, o Senhor quer entrar na sua casa. O Senhor quer entrar lá para estar com a sua família. Zaqueu provavelmente já tinha recebido diversas visitas ilustres na sua residência, mas nunca tinha recebido alguém como Jesus. E quando ele recebe Jesus, a sua vida ela é transformada. Não tem jeito, querido. Aqueles que recebem a Jesus têm as suas vidas transformadas. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue nessa noite. A sua vida será transformada. Você nunca mais será o mesmo. A sua casa, a sua família nunca mais será a mesma. Amém? Que quando o Senhor entra na nossa vida, de fato, há salvação. E quando chega a salvação, chega a alegria do Senhor também. Posso ouvir um amém? Amém. Então, se você quer ver Jesus, deixe-o entrar na sua casa. Mas não apenas isso, leve Jesus em outras casas também. Você é um instrumento do Senhor, amém? Você é um discípulo do Senhor, você é alguém que deve entender que aonde você vai, o Senhor vai com você. Você crê nisso? Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. E a última casa eu quero citar aqui, é na casa em Caná, onde Jesus levou alegria completa. No terceiro dia, vamos ler aqui, João 2, verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus, seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui então nessa história sabemos que Jesus foi convidado.
com a sua família para ir num casamento. E ali durante o casamento, acabou o vinho. Imagina, uma festa sem vinho. No nosso caso aqui, né, irmãos, uma festa sem refrigerante, ou sem suco. E ali está acontecendo a festa, mas acaba completamente a bebida. Ou seja, acabou a festa, sim ou não? Não tem mais graça. Mas é interessante que o Senhor aqui opera um milagre, amém? Transformando água em vinho. Porque o Senhor Jesus estava ali. E aonde o Senhor está, milagres acontecem. Aquela festa, aquele casamento, era para ter acabado. Mas o Senhor, porque transforma a água em vinho, o que Ele trouxe para aquela festa? Alegria. Amém, irmãos? Da mesma maneira, o Senhor deseja, nesses dias, trazer alegria para a nossa família. Sabe, a sua casa tem que ser um lugar de plena alegria. A sua casa tem que ser o lugar que você mais gosta de estar, sabia disso? Ah, pastor, não é na igreja? Claro, a igreja, o espaço da igreja, o espaço de nos reunirmos, ele é importante, é uma bênção, amém? Você tem que se alegrar, né? Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, vamos estar com a igreja, no nosso contexto, né? Nos alegramos nisso, mas a sua casa tem que ser um lugar de ambiente de alegria, porque o Senhor está lá também, a presença do Senhor está lá. Por isso a sua casa tem que ser um lugar de paz, mas tem que ser um lugar de alegria. Porém é triste, nos dias de hoje há muitos lares que se tornaram lugares sombrios, lugares de tristeza, lugares onde pessoas, elas preferem ficar no trabalho, ou na rua, do que voltar para a sua própria casa. Tamanha é a confusão lá dentro, tamanha é a discórdia lá dentro, tamanhas são as críticas, as maldições proferidas, as acusações, mas saiba, essa não é a vontade de Deus para o seu lar, amém, meu irmão? Essa não é a vontade de Deus para a sua família. No seu lar tem que ser um lugar onde você tem prazer de estar, alegria de estar. A casa deve ser o lugar que todos nós podemos convergir quando os problemas de fora nos pressionarem, amém? Essa é a vontade do Senhor, que sabe, no dia a dia, nas pressões, nos problemas, quando você chegar na sua casa, seja um lugar onde você é renovado, onde você é fortalecido, onde você é restaurado. Por isso creia, chegou o dia do Senhor trazer vinho lá para a sua casa, chegou o dia do Senhor trazer alegria para a sua casa, chegou o dia do Senhor trazer bondade na sua casa. Você crê? Chegou o dia do Senhor trazer perdão para a sua casa. Mas você precisa desejar isso. Sabe, o ruim, irmãos, é quando nós ignoramos que essa é a temperatura do nosso lar. Você entende? Ou seja, um lugar que não tem alegria, um lugar apático, um lugar de tristeza. Não, resolva o que tem que ser resolvido. Sabe, a sua casa não pode ser um lugar aonde fica guardando mágoa, amém? A sua casa não é um lugar onde deve ficar guardando ressentimento, feridas emocionais. Não, dê perdão a quem você tem que dar perdão, receba o perdão também, amém? Resolva o seu casamento, resolva que haja perdão constante lá na sua casa, amém, querido? Perdão constante, ou seja, um coração aberto para perdoar, e não um coração fechado, porque se há um coração fechado, a alegria do Senhor não reina. Mas quando nós temos um coração aberto, para estar ali com a nossa família, para ir até o final com a nossa família, de fato, a alegria do Senhor nos renova. Você crê nisso? A festa não vai acabar na sua casa, a sua casa tem que ser um lugar de festa todo dia, um lugar de alegria todo dia. Essa é a vontade de Deus, você crê nisso? Mas talvez hoje você está aqui e a sua casa não tem mais sido um lugar de alegria, mas tem sido um lugar de tristeza, um lugar de apatia,
um lugar de depressão. Mas o Senhor pode mudar essa história em nome de Jesus. O Senhor pode mudar, reverter essa situação. Porque nós não devemos aceitar isso. Nós somos amados por Ele, Ele é por nós, e Ele quer renovar na nossa vida todas as coisas, e uma delas é a alegria, amém, irmão? Por isso, concluindo, o Senhor quer entrar no seu lar, seja o que for que a sua família hoje esteja precisando. A partir do momento que Jesus entra, o poder de Deus entra na sua casa, e grandes coisas acontecem. Nós citamos aqui diversas coisas que o Senhor traz para as nossas casas, mas você tem que se lembrar, como ministramos semana passada, você precisa lutar pela sua família, amém, querido? Defender a sua casa, como? Orando, clamando, buscando, louvando, determinando lá na sua casa qual é a temperatura que vai estar. Não aceite lá um ambiente de derrota, de tristeza, de apatia, não. A sua casa é um lugar de alegria, é um lugar onde a presença do Senhor é manifesta. Posso ouvir o amém? Sabe, aproveita essa semana, nós vamos estar orando pelo encontro. Ore pela sua família, jejue pela sua família. Aproveite para colocar a sua família diante do Senhor. Ninguém deveria ser mais interessado em ver coisas maiores acontecendo na nossa casa do que nós mesmos. Amém? Por isso se posicione pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Creia, grandes coisas vão acontecer. Nós ouvimos aqui, né, Humberto falou sobre ter uma célula na sua casa. Quem sabe isso pode acontecer em algum momento, não de maneira às vezes permanente, mas como um rodízio, né? Em algum momento acontecer uma célula lá. Isso é bênção, amém, querido? Para nós estarmos orando pela sua casa, pela sua família. Por isso, esse é um tempo de um grande mover de Deus entre nós e nas nossas casas, amém? Então lembre-se, se houver tristeza, o Senhor quer trazer alegria para a sua casa. Se alguém estiver doente na sua casa, Jesus cura, Jesus continua curando. Se houver dificuldades, o Senhor traz restauração. Se houver necessidade de perdão, alguém está em pecado, creia, o Senhor vai trazer perdão para a sua casa. Se alguém estiver cansado, o Senhor é aquele que traz renovo. Se houver morte, o Senhor traz vida. Se não tiver esperança, o Senhor é aquele que traz a palavra de esperança, a palavra de restauração. Se alguém estiver perdido, o Senhor traz salvação. Se alguém estiver com barreiras, o Senhor traz comunhão. Se alguém estiver incrédulo, desacreditado, o Senhor traz fé. Apenas creia nisso em nome de Jesus.